A gente vai colocar aqui no nosso sofá virtual 2 convidados. Primeiro, meu parceiro Jairo Boer. Bom dia, Jairo. Bom ter você com a gente, viu? Bom dia. Bom dia, Fátima. Bom dia, Curvelo. Ô, Jairo. Muito bom estar aqui com vocês. Olha, a gente está aqui do seu lado, Jairo, com o Bruno. O Bruno, ele atua como agente educador nas operações da Lei Seca. Oi, Bruno, bom dia. Bom dia, Fátima. Olha, o Bruno tem uma história que é muito importante ele participar dessas operações, porque aos 18 anos, quer dizer, isso há mais de 20 anos, ele fez essa mistura de álcool com direção, acabou batendo a moto em que ele estava num caminhão e ficou paraplégico. Então, ele tem muito para acrescentar e para falar para as pessoas, não só para os jovens, mas para todas as pessoas que fazem essa mistura, que é realmente uma mistura que não tem como combinar, não tem como dar certo, né, Bruno? Não tem como dar certo. A gente costuma dizer que ninguém acredita, né? Todo mundo sai de casa com a certeza que vai voltar do mesmo jeito que saiu. E foi assim comigo aos 18 anos. Eu ganhei uma moto no início do ano, no meu aniversário, faço aniversário em fevereiro. E quando foi em julho, eu estava sofrendo acidente. E a noite anterior ao meu acidente, foi só mais uma durante todo esse tempo que eu estava com a moto. Então, eu sempre bebia e achava que estava bem para dirigir. Tipo, beber e dirigir é errado desde que o mundo é mundo. Desde que eu me entendo por gente, beber e dirigir é errado. Só que realmente a gente não acha que vai acontecer com a gente, né? Tipo, isso não só bebida e direção, atravessar fora da faixa, o próprio Covid agora, não utilizar a máscara, achar que só acontece com o outro. A gente vê na televisão, vê pessoas morrendo e a gente não acredita que vai acontecer com a gente. Agora, só que quando acontece é tarde, né, para pensar. Agora, isso não acontece, eu imagino que você tem experiência, não só com adolescentes, com jovens, né? A gente está vendo no caso do bombeiro, com pessoas adultas, quer dizer, que ainda não têm essa noção de responsabilidade, acho mesmo, porque o carro acaba se transformando numa arma, né? Você vê muitas pessoas de outras idades também, né, cometendo esse mesmo equívoco, né? Não tem idade, não tem gênero, não tem religião, acontece com todo mundo. Eu acho que todo mundo interage com o trânsito. A gente fala de trânsito assim, a gente imagina muito o carro, né? Só que o trânsito é muito mais do que isso. O trânsito são os pedestres, são os ciclistas. Então tá todo mundo ali, todo mundo sai de casa em algum momento do dia. Então não basta você fazer só, é isso que as pessoas têm que entender, não basta você ser responsável. Você tem que levar isso para todo mundo, conversar com todo mundo, e a gente tem que tentar fazer isso de uma forma coletiva, ou nunca vai melhorar esse quadro. Ô Jairo, o que ele falou ali, né, de que acontece com todo mundo e que as pessoas acham que não vai acontecer com elas, tem pessoas que têm mais uma tendência a ser assim, de achar que com elas não vai acontecer, ou isso é algo que meio que permeia todo mundo? Ah, não, comigo não porque eu sou mais atento, ou não, comigo não porque eu sou ótimo motorista, como se isso fizesse diferença na hora dessa mistura, né? Pois é, Fátima, essas informações que o Bruno está trazendo e essas experiências pessoais dele são muito importantes, né? O que a gente sabe, assim, que os riscos maiores estão com pessoas que têm um padrão mais abusivo de consumo de bebida, aquelas que bebem muita bebida em um curto intervalo de tempo, os homens mais do que as mulheres, os homens mais jovens mais do que os homens mais velhos, mas isso são só alguns dados gerais, né? Na verdade, qualquer um que bebe e assume o risco de dirigir, né, está se colocando em risco e está colocando em risco as outras pessoas, né? Mas se a gente pudesse pensar em alguns grupos mais vulneráveis, grupos de pessoas que têm problemas com bebida, que têm consumo abusivo e homens mais jovens. Mas isso de alguma maneira, Fátima, são só alguns recortes, pode acontecer com qualquer um. A gente tem alguns dados do Vigitel, por exemplo, né, que é o inquérito do Ministério da Saúde feito por telefone, que mostra que no Brasil cerca de 12% das pessoas admitem, né, que dirigem depois de beber. E alguns outros dados de algumas concessionárias que administram rodovias no Brasil mostram que de 25% a 30% das pessoas assumem o risco de dirigir depois de beber. Então, a gente está pensando, né, que esse é um fenômeno
global, né, de várias faixas etárias, de várias populações no Brasil e no mundo, né? É um problema muito sério e, como o Bruno disse, é um problema de todos nós, né? Uhum. A gente teve durante a pandemia, né, Bruno, as operações da Lei Seca, elas ficaram suspensas por quase 7 meses e foram retomadas em outubro do ano passado. Antes dessa suspensão, a média de motoristas flagrados com sinais de embriaguez era de 4,6%. Atualmente, disparou para 11,5%, quer dizer, o percentual mais que dobrou durante a pandemia. E a última pesquisa nacional de saúde feita em 2019 pelo IBGE mostrou que 7.200.000 pessoas dirigiam carro ou motocicleta depois de beber, como estava falando aqui o Jairo. Ô, Bruno, quando vocês flagram uma pessoa que está embriagada dirigindo, quais são as explicações, entre aspas, ou o que você mais ouve, o que é mais frequente você ouvir? Bom, eu, desses 12 anos trabalhando na Operação Lei Seca, eu passei um período de 2, quase 3 anos na fiscalização, né? E ali é completamente diferente do trabalho que eu desempenho hoje, que é o da educação. A pessoa ali você já não tem muito mais o que falar para ela, ela já está errada e é muito difícil. Isso é do ser humano, eu acho. Tipo, é difícil o cara chegar, reconhecer, né? seja um homem ou uma mulher, reconhecer, pegar a chave, ó, tô errado, tá aqui. Foram raríssimas às vezes. Geralmente, sempre tem a desculpa, mas eu moro aqui perto, foi só uma garrafa, enfim. Só que não faz diferença. Tipo, às vezes as pessoas questionam muito a gente, tipo, o quanto eu posso beber? É zero. Tipo, não vai fazer diferença. Se você se envolver no acidente, tirar a vida de alguém, deixar essa pessoa lesionada gravemente, que diferença faz se foi uma lata ou se foram 10 latas? Não faz diferença, não pode. É lei. A gente tem um problema muito sério em entender a lei. A lei é para ser seguida. A lei é clara, não pode, é zero. Só que, infelizmente, algumas pessoas não entendem. Então, pessoas acabam pagando com a vida, infelizmente. Agora, no caso desse bombeiro, né, em especial, o que me choca, Jairo, é que já são assim, ele tem mais de 10 multas por questões relacionadas ou à bebida, ou ao limite de velocidade, ou ao uso de drogas. A imagem é muito, muito chocante, né? Ele foi flagrado nesse estado. Como uma pessoa dessa vai assumir? Por que uma pessoa dessa ainda tem a carteira, né? Será que não haveria, no caso, mesmo que agora a corporação diga que ele tem questões com alcoolismo, né? Não haveria uma comprovação de que uma pessoa que então tem esse comprometimento deveria, pelo menos temporariamente, estar sem carteira, né? Porque é um risco para a sociedade. Essa pessoa é um risco para a sociedade. Sem dúvida, Fátima. O histórico, né? A gente leu um pouquinho a história dele, a quantidade de infrações que ele tem, o número de vezes que ele foi parado, né? E ele estava dirigindo sem a habilitação, sem CNH. Então, assim, é uma pessoa que tem problemas, tem dificuldades de lidar com o controle dos impulsos, tem uma dificuldade de lidar com o consumo de bebida. Então, é uma pessoa que se coloca em risco e que coloca em risco outras pessoas. A gente não pode esquecer, né? O álcool, ele tem um dado muito, muito importante da gente lembrar. Ele diminui a nossa velocidade de reflexo, ele vai diminuir a nossa atenção, a nossa concentração, ele diminui a nossa... Até ele atrapalha, ele dificulta a nossa percepção visual. Quem bebe muito tem uma visão mais turva, fica mais embaçado. Então, há uma perda de coordenação que a gente vê claramente nessas imagens que são mostradas. E tem um dado muito importante que o Bruno falou também, que é assim, a gente fica com a nossa crítica, a nossa capacidade de julgamento comprometida. A gente acha que a gente está bem, a gente acha que a gente pode guiar, a gente acha que a gente está administrando a situação, e não está, né? Então, eu acho que esse é um dado muito importante da gente lembrar, né? Então, assim, se você está numa festa, se você planeja para uma festa, é muito importante que você pense na forma como você vai voltar dessa festa, que você se organize, que você tenha um planejamento para isso, né? Que os teus amigos que não forem beber possam te levar em casa, que você possa pegar um carro por aplicativo, enfim, né? Que você possa pensar de uma maneira segura de voltar para casa, segura para você e segura para os outros, né, Fátima? Eu lembro que uma época no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente tinha alguns aplicativos, alguns grupos de WhatsApp que avisavam os amigos onde tinha blitz. Sim. Quer dizer, isso é o oposto do razoável, claro, né? O razoável
se eu for beber, eu preciso de um jeito seguro de voltar para casa, né? Não assim, e se eu sou amigo, eu não vou deixar essa pessoa sair e pegar o carro. Ao invés de ficar mandando um WhatsApp ou passando um aplicativo de onde a pessoa não pode passar porque tem blitz, né? Então eu acho que isso essa questão da responsabilidade coletiva que o Bruno falou, que tem a ver também com esse momento que a gente vive de pandemia, de tomar conta da gente, tomar conta do outro tomar também. conta da sociedade, né? É verdade. Desculpa, Fátima, sobre a punição também me bate essa dúvida, sabe? Até queria ver do Bruno, até o Jair se ficar à vontade para responder também, porque, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, tá, Bruno? Mas se você é pego numa lei seca, né, com sinais de embriaguez e comprovadamente, né, enfim, embriagado, você perde carteira, tem carteira suspensa, o carro rebocado e multa. Perfeito? É isso? Isso. E você acha que isso... responde o processo com o direito de suspensão, para suspender o seu direito de dirigir durante um ano. Vocês acham que deve ir além disso? Ele deve responder criminalmente já pelo ato de dirigir embriagado? Atualmente essa parte criminal só acontece quando realmente o acidente acontece. Pois é, né? tarde demais. Tem vítimas fatais. Mas assim, as pessoas... Aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, a aceitação sempre foi muito boa, muito positiva do nosso trabalho. Foi muito, sei lá, acho que dá para contar nos dedos de uma mão, às vezes que eu fui, assim, desrespeitado por alguém, que falou um monte de graça para mim. Agora... Não, eu ia te perguntar, o que você usa como argumento da sua própria história? Quer dizer, o que você conta para essa pessoa que é parada ali, do que mudou na sua vida? O que você usa para tentar conscientizar essa pessoa? Então, tipo, a gente, o que vocês estavam falando, tipo, eu tento fazer as pessoas entenderem que a gente é responsável por várias coisas. A gente nunca para pensar na frente, né? Pelo menos a grande maioria, principalmente quem está ali na noite, ali não para pensar na hora. Só que você não imagina que, vocês estavam falando a questão do aplicativo. Aí você está lá numa roda de amigos, alguém pesquisa na internet e descobre onde tem as operações. Essas pessoas não param para pensar que na manhã seguinte elas podem receber uma ligação ou ficar sabendo que um dos envolvidos ali da noite faleceu num acidente. Uhum. E aí como é que você fica? Como é que fica a sua cabeça? Como é que fica você levar a sua vida para frente sabendo que você foi uma das pessoas que avisou aonde... Porque é melhor você ser parado na lei seca e perder a sua carteira do que você perder a vida. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Então, tipo, tem vários casos que, ao longo desses anos de mãe que chega lá para tirar o filho na operação e agradece, vem chorando, enfim. É triste. Aconteceu comigo, né? Então, tipo, eu uso muito da minha história porque o meu acidente, eu não bebi muito, eu nunca fui de ficar no estado desse vídeo que o capitão tava. Era perto de casa, mas algo deu errado, algo foi diferente, aconteceu comigo. Então, tipo, a gente não sabe quando vai acontecer e com quem vai acontecer. E aí você tem que reconstruir sua vida, né? Seus planos certamente você refez. Felizmente você conseguiu reconstruir. Ele virou um atleta, ele tem filhos gêmeos hoje, mas você precisou refazer todos os planos que você tinha aos 18 anos. São 22 anos já que eu tenho mais tempo de cadeira do que eu tenho andando na minha vida, né? Eu andei até os 18. Fevereiro agora eu faço 40 anos, então já tenho 22 anos na cadeira e eu mostro realmente para as pessoas que pode acontecer com qualquer um, não faz diferença o quanto você bebeu, as pessoas batem muito nessa tecla, mas eu não posso beber meia lata, não pode. E assim, na minha época não tinha a facilidade que tem hoje em dia não tem desculpa para uma pessoa fazer a mistura de álcool e direção. Os aplicativos estão aí, tipo, funcionam 24 horas. Eles têm já sistema de divisão até da tarifa, né, da corrida. Então, se você juntar 2, 3 pessoas e botar num aplicativo desse, sai mais barato do que você pegar seu carro e ir, porque você vai gastar combustível. Enfim, tem o desgaste do carro, tem eventuais problemas que podem acontecer, estacionamento. É mais barato você pegar e mais seguro. Só que as pessoas, infelizmente, insistem em fazer errado. Verdade. E a defesa do capitão do Corpo de Bombeiros, João Maurício Correia Passos, afirmou que foi uma fatalidade pelo fato do capitão ser dependente de álcool há muito tempo e que sua trajetória tem sido de luta contra essa droga. Sobre o problema com o alcoolismo, informou que as corporações, abre aspas,
abandonam, negam, rejeitam, escondem e tratam com indiferença até que as fatalidades aconteçam. Fecha aspas. E aí nota também o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro informou que o capitão João Maurício já responde a um conselho da corporação por condutas inapropriadas, incluindo aí atos de violência doméstica. Reforçou que o Corpo de Bombeiros não compactua com nenhum ato ilícito, que se solidariza com a família e amigos da vítima, que está à disposição das autoridades e que um procedimento interno vai apurar as circunstâncias do caso. Os bombeiros afirmaram ainda que o militar recebeu auxílio da Diretoria de Assistência Social da corporação em 3 ocasiões desde 2017, a última em 2020. E mais de uma vez foi atendido pelo Serviço de Psicologia do Grupo de Recepção e Acolhimento Multidisciplinar do Corpo de Bombeiros. Bom, o que a gente fica pensando é que então tem que ser feito mais alguma coisa, né? Porque só esse tipo de procedimento, algo mais precisa ser feito, porque as pessoas não podem estar na rua desse jeito, nesse estado. Se ele não tem condições de saúde, ele precisa de algum tipo de impedimento. Bruno, muito obrigada pelas suas histórias aqui, por participar com a gente, viu? Eu que agradeço, Valeu. eu que agradeço. Espero que realmente sirva de alguma coisa. Acho que as pessoas, acho que está muito banalizado a questão da vida, entendeu? Tipo, as pessoas, tipo, morreu. Gente, é uma vida menos. E, tipo, quando essa vida é próxima a você, está dentro da sua casa ou do seu círculo de amigos, faz muita diferença. Então, acredite, acontece com qualquer um. Não custa nada ser responsável. Eu, graças a Deus, tipo, eu literalmente agradeço realmente por... Enfim, eu fiz errado, mas graças a Deus só fui eu. Eu bati atrás de um caminhão e não envolvi mais ninguém. Só que a realidade não é essa. Eu trabalho com mais de 28 agentes, todos eles também na mesma situação que eu, e grande parte deles foram vítimas de quem bebeu e dirigiu. Então, são pessoas que não estavam fazendo nada, estavam no lugar errado, na hora errada. É verdade. E isso tem que mudar. É verdade. Isso mesmo. Jairo, obrigada, viu? Obrigado, Fátima. E a gente queria reforçar essa mensagem do Bruno aí, né? E falar que as pessoas têm que ter essa consciência muito clara, né? É muito importante a gente saber que beber e dirigir é uma combinação que não pode acontecer, né? A gente tem que tomar conta da gente, a gente tem que tomar conta de quem está em volta da gente, né? A taxa de letalidade no trânsito, nessa associação de álcool e bebida, é pelo menos 3 vezes maior do que a taxa geral de letalidade no trânsito. Né? Quer dizer, você se coloca em risco, você coloca os pedestres, os ciclistas em risco, você coloca outros carros em risco, né? Você está provocando, né, um impacto social tremendo. E isso é muito mais do que só uma fatalidade, né? Isso é uma questão que podia ser evitada, podia ser prevenida com educação, né, e com essa tentativa de melhor controle, né, de tudo isso que está acontecendo. A gente não pode deixar... O sistema falhou, né? No caso do capitão, o sistema falhou. Obviamente, assim, só o suporte de saúde que foi dado, ou só as polícias não foi suficiente, né? E a gente tem mais uma vida aí que foi perdida em função, né, dessa falha do sistema, e a gente tem que corrigir isso. É isso. Obrigada, Jairo. Valeu, Jairo. E é pena, obrigado, como gente. O Bruno falou, é isso, né? Não é uma vida, é a vida. Para aquela família, é a vida que foi perdida, né?